Oferecimento Gorila. Boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e hoje é 30 de novembro de 2010. Eu tenho o prazer de estar aqui com uma pessoa muito querida, que é a psicóloga Liana Velasquez. E dentro do conceito do programa, hoje a gente vai abordar relações interpessoais, o desenvolvimento do indivíduo, o desenvolvimento emocional, o amadurecimento emocional. E eu convido vocês a participarem comigo, com a Liana, dessa oportunidade de entender como a gente pode promover qualidade de vida, entendendo melhor as emoções e a nossa relação com o outro. Oi, Liana, boa noite. Boa noite, Mônica. Eu queria que você apresentasse um pouco o teu histórico, a tua formação, para que as pessoas pudessem conversar com você. Então, boa noite a todos. A minha formação iniciou-se na educação. Eu fui professora durante 18 anos da minha vida. Lá eu trabalhei com crianças e fiz formação de adultos também. Trabalhei com formação de professores. E, ao mesmo tempo, eu fui me desenvolvendo como psicóloga e psicopedagoga. Atualmente eu estou na clínica de psicologia há 14 anos. Muito bem, muito bem. Liana, eu queria conversar com você o seguinte. Quando eu mandei para a turma o texto do programa de hoje, eu enfatizei uma das fases do programa relacionadas a relacionamento interpessoal. Uhum. E conforme eu estava conversando com você, você me falou que o teu trabalho se baseia no trabalho do Dr. Winnicott, uhum. né, que foi um pediatra, psicanalista, e eu gostaria de saber qual é a proposta, né, dessa psicanálise, desse entendimento, dessa orientação para as pessoas. Então, é uma psicanálise contemporânea. Eu não tenho formação em psicanálise, nem pretendo, porque concluí o meu curso já adulta de psicologia. Hoje eu tenho 52 anos, me formei com 38 para 39 anos e resolvi investir em atendimento, supervisão e análise. Então, ele é um teórico que norteia o meu trabalho, porque a proposta dele é uma proposta baseada no desenvolvimento emocional. Esse desenvolvimento, ele inicia-se desde o nascimento e enquanto estivermos vivos, nós temos essa possibilidade de dar continuidade. Esse desenvolvimento emocional interfere na vida pessoal, na vida profissional, na vida social, na vida amorosa. E a teoria dele foi baseada em observações de bebês no colo da mãe, em hospitais públicos, onde ele trabalhou como pediatra durante 40 anos. É uma teoria séria e uma teoria que pode ser utilizada para trabalhar com crianças, adultos, adolescentes, casais, famílias e escola. Muito bem, muito bem. Eu queria perguntar para você o seguinte, de toda a formação do Winnicott, da tua questão da análise, quando o indivíduo chega e agenda uma consulta, qual é o perfil dessa pessoa? O que ela atravessa? Um sofrimento? Uma circunstância emocional mal resolvida? Qual é o perfil da maioria das pessoas que agendam uma consulta contigo? Então, é tudo muito relativo, né? O ser humano é muito surpreendente. Cada paciente traz a sua história. É a sua história de vida e o seu sofrimento, as suas alegrias, as suas angústias. E a partir deste contexto, onde ele apresenta a sua vida, o seu histórico, é que a gente, junto eu e ele, nós dois, ou nós três, ou uma família, e o paciente nunca vem sozinho, ele vem com a família, ele vem com a sociedade, ele vem com a profissão dele, ele traz tudo que faz parte da vida dele, ele traz para dentro do consultório. Então, eu acredito que cada paciente é único, né? Então, o paciente traz a sua história de vida.
Aqui na Oficina do Corpo, a gente aborda sempre os pontos inerentes à qualidade de vida do ser humano. Cuidados com a alimentação, exercícios, administração do estresse, lazer, cultura, recreação e relacionamento interpessoal. Então, quando você fala que a pessoa que procura traz consigo os ambientes, as pessoas que estão interagindo com ele... E a sua história, né? Exato. Como que você depois propõe à pessoa, ou seja, como é que ela se reestrutura novamente? Ela está deslocada do papel dela humano, pessoal, ou ela está justamente buscando uma aspiração que naquele momento, por uma falta de coragem ou entusiasmo, ela não consegue? Ou seja, como é que o indivíduo se reposiciona nos ambientes? Então, essa tua pergunta é profunda, complexa, e eu acho que tudo é tudo. É um pouco de cada coisa, porque quando o paciente chega, ele chega com um questionamento pessoal e depois ele estende esse questionamento à família, ao ambiente de trabalho, ao ambiente social, aos relacionamentos. Então, esse paciente, ele nunca vem só, né? Ele chega só, mas depois o consultório, como eu digo, ele fica povoado. Estou eu e ele ali, ou eu e a família, ou eu e a criança, mas está povoado de pessoas, de histórias, de situações que interferiram no desenvolvimento emocional dessa pessoa que está ali na minha frente. E isso é levado em conta o tempo inteiro. Então, assim, eu sempre gosto de deixar muito evidente que o Winnicott propõe o seguinte: as pessoas não é que eles não conseguem porque não querem, eles não podem, eles não sabem. Às vezes, o ambiente do consultório é um ambiente de educação, de reeducação, de reflexão, eu brinco às vezes que às vezes o paciente chega com lendas, várias lendas que não são nem verdades nem mentiras. E, de repente, estão com ele, mas não fazem mais parte da vida dele. E, de repente, você deixar uma lenda para fora da sua vida melhora o teu olhar diante do mundo, né? Então, eu acho importante essa ideia. Cada um chega lá com uma história. E, às vezes, aquela história está mal contada, né? Aquela história pessoal está mal contada. Entendi. A gente vai fazer um pequeno intervalo, tá? Eu quero que você interaja com a gente, trazendo aqui a sua pergunta, a sua observação. Aproveite a presença da Liana Velasquez hoje conosco e a gente volta já já. Obrigada. Promoção do Gorila. Microsystem LG, 160 watts, botões touch, USB host, MP3 e WMA, por apenas R$ 899 à vista, ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Nós vamos voltar já já. Olá, boa noite, eu sou Mônica Feliciano e hoje estou aqui com Liana Velasquez, tá? E a entrevista de hoje se baseia no trabalho da Liana, que é psicóloga em Alphaville, psicopedagoga há 18 anos, baseada nas teorias de Winnicott. Foi um psicanalista e pediatra. Só um minutinho, na psicopedagogia eu trabalho também com as ideias e a teoria do Jean Piaget, que é um educador
francês. Dentro da questão psicopedagoga, né? Pedagogia, né? Muito bem. E aí, a gente estava conversando, agora tomamos um arzinho aí no intervalo, e o Winnicott, uma vez pediatra, uma vez observador da criança e a mãe, essa constante relação, ele tem um termo, né, Eliana, que ele fala que a mãe suficientemente boa, ou seja, o que significa isso no papel do indivíduo? Então, porque, na verdade, quando se vai para o consultório e se inicia um processo de psicoterapia, o que surge lá, dentro deste contexto na clínica, são as histórias, as famílias, a mãe, o pai, os avós, os tataravós, né? E sempre se questiona a relação, como foi, como está. Nós sabemos que mesmo adultos não conseguimos, às vezes, nos manter com uma relação boa com a mãe, com o filho, com uma filha, com o irmão, com uma irmã. Então, o Winnicott diz o seguinte, ele parte muito do caminho do meio. A mãe, ela precisa ser suficientemente boa, nem tão boa demais, nem tão boa de menos. E isso nesta relação com o filho, esse caminho do meio é algo assim que deixa, que traduz depois na nossa vida adulta essa coerência, essa adequação, essa adaptação, onde não precisa ser nem tudo nem nada. Não podemos viver nos extremos. O extremo é a imaturidade emocional. A maturidade, o homem ou a mulher adulta, ela descobre o caminho do meio, que parte dessa relação com uma mãe suficientemente boa. Não precisa ser nem muito, nem pouco. Entendi. Gente, olha que coisa interessante. Enquanto a Liana fala, lógico, eu me reporto ao tempo de criança, na minha relação com a minha mãe, hoje um pouco mais distante. Depois eu me reporto ao momento atual, a minha relação com meus filhos, né? Eu sou mãe de 3 filhos, um de 25, um de 21 e um de 17 anos. E aí eu me lembro também, que a gente vinha conversando aqui antes do programa, da importância, não só do papel da mãe, quanto... do ambiente, né? Exatamente. A mãe que cuida e a mãe que fornece um ambiente, né? Exatamente, porque muitas vezes o papel da mãe, nesse caso, não é essencialmente aquela biológica que gerou, mas é quem cuida, né? E a criança precisa de cuidados e ela assimila tudo que ela depois vai desenvolver de uma certa forma, com carência ou não, dos 0 a 3 anos. Então, eu queria que você falasse sobre isso, como é essa formação que depois dá à criança uma capacidade de agir madura ou não. Tá. Na verdade, nós estamos falando de uma condição que precisa ser um pouquinho explicada. Por exemplo, a criança do 0 aos 2 anos é o período onde ela mais aprende, ela mais se desenvolve e também é onde acontece a maturação cerebral para ocorrer uma função superior, que é a função da linguagem. Então, a linguagem oral, ela se estrutura até os 2 anos. Enquanto isso, existem outras linguagens, mas não a oral. Existe a linguagem corporal, o olhar, um gesto, e isso fala, né? O gesto fala. Durante este período, as emoções ficam aonde, Mônica? No corpo. Não ficam numa parte do cérebro muito primitiva. Elas não têm uma representação mental. Então, a necessidade, né? Por que a terapia, por que a psicoterapia falando? É realmente para organizar as emoções que às vezes eu chamo de emoções viscerais. É um cérebro que não tem uma representação mental, não tem palavras. E você guarda aquilo da memória corporal. Então, de repente, você está diante de uma situação na vida adulta, ela não te diz respeito, ela não te tem, você não tem uma representação daquele episódio, mas ela te dá um sentimento, uma sensação muito forte, ou um mal-estar, ou uma alegria
Isso tem a ver com lembranças primitivas da primeira infância que interferiram ou que colaboraram com o desenvolvimento. Por isso a importância deste período inicial. A criança precisa de cuidadores, de um ambiente favorável. E por que a terapia se dá de uma forma falada? Porque é uma função superior, né? É muito interessante tudo isso, até porque hoje em dia, cada vez mais o processo de educação, na minha opinião, ele vem sendo mal cuidado, né? Hoje não somos formadores, não somos bons educadores. Eu acho que os humanos que hoje estão aqui nessa fase e tal, carecem de um aprendizado de como educar. Da mesma forma que havia muita repressão anteriormente, depois houve uma liberação muito grande. E hoje, devido ao próprio contexto da TV, da internet e do desenvolvimento mesmo da vida moderna, o limite, a educação, o comportamento, ele a busca do caminho do meio, né? Não encontramos, a gente ficou tem um elo aí perdido entre o que era reprimido e o que foi liberado, né? Ele não é compreendido, quer dizer, quando você fala em caminho do meio, por exemplo, eu me refiro ao fato da criança obedecer, né? Entender um comando que às vezes está diretamente relacionado à própria proteção dessa criança, portanto, assim, não corra, alguma coisa desse sentido. E a criança, assim que pode sair da cadeirinha do carro, corre, né? Portanto, como é que é o caminho do meio? Como explicar se os pais hoje não têm palavras de compreensão, ou seja, ou porque são muito mais velhos, ou porque são jovens, ou simplesmente porque não ouviram. Então como essa relação pai e mãe? Olha, o que eu vou falar é muito difícil, mas eu vou dizer depois. Primeiro eu quero deixar claro uma coisa. Por que hoje o psicólogo, o educador, o psicopedagogo, ele está sendo tão procurado? Porque as famílias se isolaram. Antigamente, as famílias se organizavam em grandes clãs, né? Então morava a filha, a avó, a madrinha, a tia solteirona, morava todo mundo junto. Perto um do outro. E aí o que acontecia? As mulheres conversavam entre si. Elas colocavam a sua angústia para a mãe, para a avó, para a cunhada. E o que aconteceu hoje? Nós não temos mais esse recurso. Nós não temos com quem compartilhar. E a angústia é muito grande da mulher, porque a mulher está no mercado de trabalho, porque ela precisa trabalhar. A mulher não pode mais se isolar de toda essa modernidade. Então aí entra a escola, entra a formação de cuidadores, formação de babás e coisa e tal, que é até um mercado que está se abrindo aí, né? Então, o que acontece? A criança precisa ser cuidada. E muito cuidada. Até uma certa idade, a criança não sabe os limites, não conhece e não precisa ter tantos limites. Ela precisa de alguém que a cuide. Então, eu vou dar um exemplo clássico que acontece muito. Se você tem um filho, uma amiga com filho pequeno, você vai reconhecer. A criança está subindo na janela ou na cadeira e a mãe fica assim, desce, fulano. Desce, fulano. Já te disse, desce. Aí a criança cai. Aí a mãe diz assim, tá vendo? Eu te falei, desce. Era para você descer. O que uma mãe precisa fazer nesta hora? Não é desce. Levanta, pega o filho, retira do perigo, diz alguma coisa, mas não diz muito, porque aquela criança não consegue compreender. Mas a mãe precisa de atitude. Não dá para dizer, olha, cuidado, você vai cair. Vai lá e tira o teu filho do perigo. Até uma certa idade. Depois ele terá que reconhecer o perigo. E aí entra a autonomia, né? O desenvolvimento. Então, existem fases. Tem uma fase X que a criança precisa ser muito cuidada por adultos. Seja mãe, vó, escola, professor. A criança ela tem necessidade para depois tornar-se esse adulto satisfeito e maduro, entendeste? Então... é complicado, eu falei, mas eu sei que é muito difícil. Eu entendo assim o quanto é
de uma certa forma, teórico, né? E na prática, a relação ela não ocorre de uma maneira tão fluida, tão harmônica. Do meu ponto de vista, por dois aspectos. Uma, pela necessidade reprimida da criança, de repente, em querer afeto, não receber afeto e buscar, nem que seja de uma maneira, através de um tapa, de uma agressão, um reconhecimento desse chamado. Então, a reação psicológica que se tem é de um comportamento agressivo, porque a criança buscou chamar a atenção do pai ou da mãe, né? E, ao mesmo tempo, existe também aquela condição de um pai e de uma mãe não ser totalmente servidor, cuidador, atencioso a ponto de cercar realmente de proteção enquanto a criança necessita de proteção. Ela precisa de proteção para que ela então desenvolva a confiança, né? Então, me ocorreu, você estava falando e eu estava pensando ao mesmo tempo, mas nesse momento, pergunta mais, eu não me perdi, porque era algo muito importante, mas eu acho que eu vou lembrar. Fala mais um pouquinho. Não, quando eu falo que a criança está chamando a atenção do adulto, ela quer realmente ter saciado uma determinada vontade. Que é justamente a falta que está fazendo desse adulto em dar a ela o quê? Uma informação, uma orientação, um entendimento ou simplesmente fazer-se presente. Às vezes fazer-se presente, porque a criança ainda não tem condições de compreensão complexa. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, por exemplo, uma criança, ela precisa também reconhecer as suas vontades. Às vezes uma mãe supre tanto as vontades que ela não sabe quando tem vontades. Se torna aquele adulto sem saber. A gente chama um adulto, a criança precisa tornar-se dono das suas vontades, gradativamente. Né? E outra coisa importantíssima, a criança precisa aprender a agir criativamente e não só reagir ao ambiente. Às vezes uma reação agressiva tem a ver com uma reação ao ambiente que não está bom e não uma ação criativa. Por isso a importância do brincar, do jogar, de uma rotina. A criança precisa saber o que vai acontecer daqui um pouquinho. Ela não tem noção de temporalidade. E isso, quem fornece esse ambiente é a família. Quer dizer, são os adultos. Porque hoje eu incluo a escola como uma formadora também. Né? Com certeza, com certeza. Eu queria falar para vocês uma coisa. Se vocês quiserem entrar em contato com a Liana, ela prefere anunciar os telefones, né? Nós temos aí na tela os telefones? Né? Podemos falar? 4193 6613. 6613. Então, esse é o do consultório, 4193 6613. E se você também quiser o celular, podemos disponibilizar o celular? Sim. A própria Liana vai falar, não sei de cor. 9224 3668. Eu vou ver se a gente consegue colocar na tela. Conseguimos? Perfeito. Então, do consultório, 4193 6613 e tá aí o celular, 9224 3668. Perfeito. Já já a gente põe de novo. Eu queria dizer o seguinte, a gente está falando criança, só que o Winnicott dizia, e dentro dessa teoria, existe uma determinada condição que é o seguinte: o processo de amadurecimento, ele está em constante desenvolvimento. Às vezes a pessoa tem um número de anos, né, elevado, 18, 28, 38, 48, mas não apresenta o amadurecimento concluído. E não é uma criança, do ponto de vista fisiológico. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, isso é muito, muito importante, principalmente para aliviar um pouco nossas culpas, para proporcionar um pouquinho uma reflexão pessoal, porque a idade cronológica, às vezes, não está de acordo com a idade emocional.
né? Então, às vezes, nós nos desenvolvemos cognitivamente, socialmente, em várias áreas, fisicamente, e o emocional fica. E a gente age que nem criança birrenta, e a gente não consegue compreender o mundo, e a gente não consegue aceitar o mundo. A gente quer mudar o mundo, como se fosse uma criança ou um adolescente. E o adulto, não é que o adulto tem que se adaptar a qualquer coisa, o adulto precisa ter a sua própria vida, a sua opinião e colaborar com os outros. O adulto maduro é aquele que leva em conta a si próprio e o outro, porque a criança não leva em conta o outro. A criança, ele é único no universo. Então, o adulto maduro é aquele adulto que trabalha, ama e se relaciona. Isso é fundamental, quer dizer, o outro na nossa vida e no nosso desenvolvimento é fundamental. A compaixão pelo outro, a relação com o outro. Liana, você falou uma coisa muito importante, que é no relacionamento reconhecer-se no outro, entender o outro, né? Dar o outro o local, o lugar, o ambiente do qual ele existe, né? Dentro dessa relação... E aonde eu existo também, Exato. Porque ele existe, né? Exato. Dentro dessa relação, eu queria um pouquinho que você posicionasse como que as pessoas essa nova geração que assistem desenhos, que se desenvolvem na escola e tal, lidam com esse desenvolvimento... se a gente percebe ainda um estímulo muito grande nas TVs, por exemplo. Sim, da mídia, de tudo, até dos adultos. De confrontos competitivos, com armas, com guerras, com lutas, com brigas. Ou seja, como é que você pode orientar esse tipo de criança hoje? Eu, como professora de educação física, sugiro limites e valores oriundos das artes marciais. Acho maravilhoso. Mas mesmo as artes ocidentais, elas têm regras. Sim. Como que você vê isso como psicopedagoga na visão do desenvolvimento da criança para um adulto sadio? Então, na verdade, o que não se pode perder de vista é a infância. A infância tem que ser preservada. A criança adora brincar. E a infância, ela precisa, é uma necessidade quase que vital. Infância, natureza, ritmo. A criança aprende muito mais observando germinar uma semente do que você dizer que tem que esperar 3 dias para fazer tal coisa. Uma criança aprende muito mais respeitando um animal de estimação do que você dizer que não pode bater no amiguinho, né? Uma criança aprende muito mais com o que é natural porque está dentro dele. Então, o que nós precisamos entender? Que os jogos de regras começam depois que a socialização inicia-se, que após os 5 anos. Até 5 anos, deixa brincar. Ali não adianta você colocar regras. As regras não serão internalizadas. E regras para fazerem sentido, elas precisam ser internalizadas. E o brincar é o melhor remédio, né? Entendi, muito bem. Gente, chegamos ao fim de mais um programa. E convido vocês para estarem comigo também aqui a semana que vem. Queria mais uma vez falar a todos o telefone da Liana. 4193-6613 é o do consultório, 9224-3668 é o celular, tá? Queria agradecer, Liana, muito, olha, o quanto eu te esperei. E queria também fazer uma pequena coisa, dizer que a Liana tem uma missão e ela é incentivadora de doação de órgãos, tá? Você podia fechar isso em 15 segundos? 15 segundos, Dando sim. coragem para as pessoas? Eu só queria contar que eu sou doadora viva, já doei um órgão, e eu peço a todos vocês que conversem com suas famílias e pensem nisso, e resolvam com a sua família. Doem órgãos, doem vida. Obrigada, gente. Obrigada, Liana. Foi um prazer. Muito obrigada. Igualmente. Tchau. Até semana que vem.